Eu estou aqui hoje na FDU, na Foley-Dixon University. É uma universidade americana que tem campus aqui em Vancouver. Estou aqui com a Alessandra Gava, que trabalha aqui na FDU. Olá, tudo bom? Tudo ótimo, muito obrigada por essa oportunidade. Porque tem essa universidade tem programas muito interessantes para os nossos alunos. E é por isso que é muito bom vir aqui e conversar com você, tirar todas as dúvidas. Claro. E obter informações para quem está vindo para cá. Ah, isso é mais importante, né? Que deixe tudo bem claro para eles, com certeza. Exatamente. É uma instituição privada, mas que oferece os programas com os mesmos benefícios de uma instituição pública. Por quê? Por causa dos programas que eles oferecem de mestrado e bacharelado, que aliás a gente pode até começar com essa pergunta, Ali, para você clarificar um pouco, porque os alunos falam, mas é faculdade privada, eu vou ter os mesmos benefícios de uma faculdade pública? Sim. E por quê? Fala pra gente, por favor. Então a FDU ela é uma universidade privada e sem fins lucrativos, né? Ela é uma universidade americana que está aqui no Canadá já faz mais 12 anos, mais ou menos. E por que nós temos todos os mesmos benefícios que uma universidade pública? Porque na verdade todos os programas que a FDU oferece são programas que dão um título para o estudante, que a gente fala que é um programa de degree. Então, quando o estudante vem estudar na FDU, ele não vai ganhar somente um certificado ou um diploma, ele vai ganhar um título. E todo college ou universidade privada que tem programas que dão título para os estudantes, eles também podem oferecer a mesma coisa, que é o estudo, trabalho e Post-Graduation Work Permit. Que acaba sendo para a família inteira, ou seja, ele vai poder trabalhar 20 horas semanais, certo? Sim. Se ele for casado, o cônjuge, né, a esposa ou o marido pode trabalhar full time. E se ele tiver filhos, os filhos em idade escolar, acima de 5 anos na província de BC, Exatamente. Eles podem ir para a escola gratuita. Exatamente igual a uma faculdade pública. Sim, certo? Nas férias, por exemplo, né, a gente tem 3 períodos aqui, então nas férias o aluno também pode trabalhar full time, né? Então ele tem essa liberdade de poder trabalhar full time em todos os breaks, né, que ele tem aquele break de Natal aqui, então ele também pode trabalhar full time, ou seja, todos os benefícios são os mesmos de qualquer universidade pública ou college público. E geralmente o mais buscado é aquele que faz essa para um single, né, um aluno solteiro, é o Post-Graduation Work Permit, né, que todo mundo pergunta. Esse programa é elegível? Isso é uma pergunta muito comum e a gente entende, claro, o aluno está vindo para cá, ele tem intenção de entrar no mercado de trabalho, uma futura imigração, e todos os programas também são elegíveis a Post-Graduation Work Permit. Esse é um grande benefício, né? Porque, por exemplo, tem aquele aluno que vem, ele só quer adicionar no currículo dele um master, né, aqui feito no Canadá, com validação dos Estados Unidos também. Então tem esse tipo de estudante que vem somente para isso, e tem muito estudante que já vem com talvez uma intenção que pode prolongar um pouquinho mais a estadia. Sim. E tem estudante que se encanta com o Canadá e quer ficar, como foi no meu caso. Então é bom que o estudante ele saiba que ele pode ter essa opção depois que termina, né? Porque às vezes você quer fazer um curso um pouquinho menor, às vezes até o custo um pouquinho mais baixo, só que não adianta, você não tem opção depois, né? Então isso daí é bem legal que o Canadá ele possibilita isso para os estudantes internacionais. Exatamente, eu sempre falo que essa é a cereja do bolo. Com certeza, né? Fora os canadenses, todo lugar, eu acho que essa opção, né, que o Canadá oferece para os estudantes sérios, assim, então eu acho magnífico. Ótimo. Então eu queria falar que agora conversasse um pouco sobre os programas de mestrado. Então, sobre os benefícios, eu acho que está bem claro, né? Exatamente igual a outros programas que a gente oferece. E como são os programas de mestrado em relação à duração? Você falou sobre são 3 períodos. Quanto tempo? Como eles são? Pode explicar um pouco sobre esse tipo de programa? Claro. As ações, né? Isso. Então, o programa, na verdade, é um Master Degree. Ele é muito voltado para a área administrativa, né? Então a gente tem 2 Masters, um que é mais voltado para Hospitality. Esse de Hospitality é o único em BC, não tem mais nenhum Master de Hospitality aqui na província de British Columbia. E o programa de Hospitality da FDU é muito forte, ele é o 5º nos Estados Unidos, então é um programa bem grandioso, né, que o aluno vai estar fazendo. Esse é destinado para alunos que já trabalham na área de Hospitality e querem aprimorar os skills que ele tem, então é mais para management, essas coisas todas. E a gente tem o Master também de Ciências Administrativas, que vai falar muito mais da parte administrativa de algumas especializações específicas. Então, por exemplo, a gente tem recursos humanos, nós temos tecnologia aplicada, Global Technology, que seria mais para a parte de TI, por exemplo. Nós também temos o Global Health, que é, por exemplo, tem muita gente que é da área da saúde no Brasil e não sabe, fica meio perdido o que fazer, porque essa pessoa provavelmente já tem uma educação
muito grande lá no Brasil e ele não pode só chover no molhado, né? Ele tem que adicionar alguma coisa. Então é legal porque ele fica sabendo na parte mais administrativa do negócio em si, né? Que geralmente um médico ele sabe operar, mas ele não sabe fazer o business. Então é isso que ele vai ter aqui. A gente também tem mais voltado para segurança predial, com segurança de computação. Então a gente tem algumas especializações diferenciadas que ajuda, cobre bem as necessidades dos estudantes. E assim, uma que é bem popular para todos os estudantes brasileiros é o Global Leadership. Que aí serve para qualquer profissão, né? Exatamente. Então isso daí é bem bacana, é a minha preferida, mas aí eu acho que é mais pessoal do que qualquer outra coisa. Mas sem dúvida, eu acho que para profissionais de diferentes áreas, né? Sim. Ele se encaixa. E esses programas, no caso, são especializações, certo? E o programa, ele inteiro, tem um ano, o programa inteiro são 2 anos. 2 anos. Então, assim, a gente divide o ano aqui na FDU em 3, né? Então, são 3 intakes. O aluno pode começar ou janeiro, ou maio, ou em setembro, certo? Então, geralmente, por exemplo, o aluno começa em janeiro, então o próximo semestre dele vai ser vacation, né? Férias, então ele não estuda. Então, por isso que são 2 períodos por ano que ele vai estudar e um é de férias. Esse período que ele vai estudar, infelizmente não funciona igual no Brasil o schedule, né? A agenda, né? Então, por exemplo, o aluno pode ser que ele não vai ter aula só de manhã, ou só à tarde, ou só à noite. Ele tem um horário sempre confuso que é baseado no crédito que ele vai fazer naquele semestre. Então pode ser, porque eu sempre dou o pior exemplo de todos, tá? Então pode ser que ele tenha que estudar na segunda de manhã, na quarta-feira à noite e no sábado à tarde. Né? Mas assim, é bom que o estudante saiba de tudo para ele não ter surpresa quando chegar aqui, né? E isso não é só a FDU, eu acredito que todas as instituições canadenses são assim, porque ela é baseada na matéria que você vai estudar. Então, só que são 3 aulas por semana somente que o aluno vai ter, né? Então ele já vai ser considerado um full-time student, né? Então cada aula mais ou menos tem em torno de 3 horas a 5 horas. Então ele vai ter tempo de estudar, ele vai ter tempo de trabalhar e vai ter tempo de se divertir. Isso é garantido. Ótimo. E o aluno, ele tem a opção de estudar durante o summer? Como se ele quiser, se ele quiser fazer o summer, ele pode fazer. Isso daí é totalmente que é baseado em crédito, né? Tem muitos estudantes que preferem poder só trabalhar no summer e ganhar um pouquinho mais de dinheiro para poder guardar um pouquinho mais para o próximo semestre. E tem aquele estudante que ele prefere fazer uma matériazinha, porque ele não tem obrigação de ficar full time no verão, adiantar um pouquinho de repente, né? Exatamente. Então tem algumas opções. Muito boa. Tem. Isso daí depende. Ele só não pode fazer menos, quando ele estiver no período de uso, ele só não pode fazer menos de 3 créditos. Certo. Por conta exatamente. Você falou sobre a duração, você falou sobre as datas de início e os requisitos mínimos. E o aluno fala, eu gostei desse programa, eu quero aplicar. O que ele precisa ter? Bom, primeiramente ele precisa ter um título de bacharel no Brasil. Então ele precisa ter uma faculdade de 4 anos no mínimo. Não é 3 e não é 2. Tem que ser. Tecnólogo, infelizmente, não é possível, né? Então o tecnólogo, por exemplo, ele teria que transferir para um bachelor, entendeu? É um curso de bachelor. No caso do Master, ele tem que ter um bachelor de 4 anos, né? Uma graduação de 4 anos no Brasil. A gente pede o inglês, o IELTS 6.0 ou o TOEFL 79. Depois a gente pode falar um pouquinho dessa parte de inglês. Nós pedimos 2 cartas de recomendação. Uma, pelo menos, tem que ser acadêmica, porque como a FDU é no for profit, então a gente vai querer saber quem é esse estudante. Né? Porque esse Master é muito competitivo. Então, por exemplo, por intake a gente recebe em média mais ou menos de 1.000 aplicações. E a gente só recebe 180 estudantes, né? Então a gente faz uma peneira e tenta pegar o melhor. Lembrando, né, isso eu acho muito importante, até por causa da expectativa, é que às vezes o estudante que está no Brasil, geralmente quando ele parte para fazer o Master, é que ele já está muito bem na carreira dele, né? Então ele acha que quando chega aqui para fazer o Master, ele só vai encontrar pessoas já super bem-sucedidas, pessoas de negócio e tudo mais. Vai encontrar esse tipo de pessoa, sim. Mas também tem aquela pessoa que acabou de sair da faculdade. Porque nos outros países é normal a pessoa sair da faculdade direto para o Master. Fazer né? Exato, uma ponte. Uma progressão acadêmica ali, um atrás do outro. Sim. Por exemplo, os indianos, né? Você vê que eles saíram da faculdade, fizeram uma pós-graduação em seguida, não tiveram experiência profissional. Exato. Um exemplo, né? Porque asiático também acontece muito, né? Então é bem diferente do perfil dos latinos, por exemplo, né?
Por que eu tô falando isso? A gente nem tem isso como requisito, né? Então ele não é nenhum requisito, mas é bom para você saber. Então, por exemplo, a gente são classes pequenas, né? Então a gente tem só 25 estudantes por sala de aula e é um mix muito bom, eu acho, na verdade, né? Primeiro, mix de nacionalidade, assim, 95% dos nossos estudantes são internacionais, né? 79 diferentes nacionalidades no campus inteiro. Então você já vai aprender dentro da FDU como trabalhar com diferentes culturas, né? E acredite, no Canadá isso vale ouro. Ainda mais em Vancouver. Canadá é Vancouver, né? Exato. Então isso daí vale ouro. Então a gente tem essa gama, assim, essa diversidade muito grande mesmo dentro da FDU. E a FDU ela quer ser reconhecida por isso, né? Por exemplo, ser líder em Global Education, né? Então é uma coisa que a gente tenta. Tanto é que a gente tem campus em New Jersey, nos Estados Unidos, tem na Inglaterra e em Vancouver, né? E provavelmente tem planos para abrir outros, né? Inclusive aqui em Vancouver, porque a nossa capacidade aqui é de 1.000 estudantes. O ano que vem a gente vai já ter um segundo campus. Olha só, gente. Olha. Então, assim, né, é bem interessante. Muito bom, parabéns, né, pelo trabalho. Bom, aí você falou sobre o inglês, falou então sobre as cartas de referência, o currículo é ótimo, né, porque no caso um brasileiro, geralmente ele já tem uma experiência profissional, Sim. Então isso vai ser interessante. E o teste de inglês. Então, o teste de inglês você falou do TOEFL e o IELTS, né, que são os mais comuns, todas as faculdades aceitam. E vocês têm um outro teste também, que é um teste... isso sim. Vamos falar sobre outras cerejas do bolo, outras cerezinhas. Na verdade, assim, é muito comum, né, que quando você faz qualquer aplicação para qualquer universidade aqui no Canadá, eles peçam alguma certificação de inglês. E muito estudante ainda não tem, porque no Brasil a gente, male apresenta nosso diploma, né? Eu, por exemplo, nunca tive que apresentar. Então, a FDU ela tem um teste que é in-house, né? Então, que se chama Proplacer Test. Então, o aluno vai fazer a prova de inglês junto com a gente. Ele não precisa fazer nem o IELTS, nem o TOEFL, né? Então, por exemplo, se o aluno estiver no Brasil, ele pode fazer esse teste online. E aí, se ele já estiver aqui em Vancouver, ele pode fazer aqui no campus mesmo e não é cobrado nada por isso. Então, assim, e aí, por exemplo, no quesito inglês, né, na FDU, a gente tem 3 diferentes steps, que eu sempre falo, né? Então, a gente tem um daquele estudante que precisa melhorar o inglês para poder fazer qualquer curso aqui no Canadá. Então, aí o indicado para ele seria fazer o Pathway Program, né, com todas as escolas que você já sabe, que você tem. Então, ele faz o Pathway Program e depois ele entra para a FDU. Então, isso daí é uma das oportunidades, das opções. A segunda opção, o inglês dele tá quase lá, mas não tá lá. Então, às vezes tá faltando aquele meio ponto, sabe? Aquele aquela ponto coisa. do 5.5, sabe? E a gente sabe que é difícil, né, chegar. Nossa, às vezes é. Não é? Às vezes você fala lá, o aluno tenta e teste não é fácil, né, na vida de ninguém. Então, o aluno pode fazer um programa que chama Pre-Master. O que é esse Pre-Master? A gente vai adicionar 2 créditos de inglês dentro da grade inteira dele. Então, o primeiro semestre ele vai melhorar o inglês e vai ter uma matéria já de Master. Então, ele vai... Todo o programa dele, ele já vai ter todos os benefícios de um estudante universitário, mas ele vai estar melhorando o inglês dele, porque na verdade você não vai estar melhorando o seu inglês, você vai estar melhorando o seu inglês acadêmico, né? Certo, pra você não precisar depois sofrer, né? Porque a gente vai ter trabalho aqui, a gente vai ter projeto, vai ter apresentação, então isso daí vai ajudar bastante o aluno. Isso é muito interessante. E eu vou te dizer a verdade, viu? A maioria dos estudantes que fazem esse Pre-Master, eles gostam muito. Eles falam assim, nossa, ainda bem que eu fiz. Ai, que bom, né? Porque o brasileiro a gente escreve de uma maneira muito diferente, né? Então, assim, é até um jeito deles se comunicarem melhor até, né? Com os professores e tudo mais, né? É como você falou, né? Ele não vai aprimorar o inglês, né? Porque geralmente um aluno que tá precisando de meio ponto, ele tem um inglês avançado já. Só que ele, de repente, ele não tá com o inglês pronto para projetos, os assignments, essas, né? É muito preparatório para a universidade, né? Como serão os projetos. Eu acho que é bem interessante. E como a Lê falou, que eu acho que isso é bem importante, o pré-master, né, é um aluno que está com inglês avançado, mas que não conseguiu ainda o mínimo necessário para ingressar, então ele está quase lá, ele já pode iniciar a faculdade. Isso é muito importante, porque a gente tem muitos alunos que vêm com família, com casados, com crianças, e isso é uma preocupação muito grande, porque se ele for fazer pathway apenas, né, antes de entrar na faculdade, se é um aluno, por exemplo, com inglês um pouco mais básico, intermediário, durante o período pathway, eles não têm esses benefícios, né? Essas vantagens. Não podem fazer nada, né? Não podem fazer nada. A família inteira fica ali esperando o aluno entrar na faculdade. E quando o aluno já pode fazer o pré-master, ou seja, ele vai entrar na faculdade,
né? Day one, todo mundo já tem os benefícios, né? Eu acho que é muito mais fácil, né? Para todo mundo, eu acho que pro aluno, claro, né? E pra família, pra quem tá vindo com família. Então, já vem com tudo certinho, né? Com o visto certinho também. Tudo organizado, não tem que fazer extensão de visto, não tem que aplicar pro mais segurança, na verdade, né? Com porque a gente sabe que é uma... Porque eu já fui estudante internacional, você também já foi. Então a gente sabe como que é essa mudança, né? Do Brasil pro Canadá. É óbvio que é uma aventura e tudo mais, mas tem aquele sempre friozinho na barriga, né? Com certeza. Então isso aí tipo, diminui os riscos, né? Porque Exato. Isso que eu acho importante também, né? Porque às vezes quando a gente fala que é um master, as pessoas se assustam e acham que não dá conta, né? Isso daí é normal. Eu sempre ouço dos alunos aqui, eu tô com medo. É importante. O pessoal fala... Recentemente a gente fez um Skype com um rapaz muito bem qualificado que falou, quando comecei a falar do mestrado como opção, ele... Não, mestrado não, vamos para pós que vai ser mais tranquilo. Não, mas é interessante, né? Pode falar sobre isso. Na verdade, assim, quando a gente fala de mestrado, a gente pensa mais naquele mestrado acadêmico que a gente tem no Brasil, que a pessoa está fazendo mestrado para virar um doutor mais para frente ou para ser um professor de universidade. Na verdade, o master aqui ele é muito mais voltado para o ambiente de trabalho. E pela salvação da pátria geral, a gente não precisa fazer pesquisa depois que termina, né? Então ele é um projeto. Então, assim, ele não é um programa, não é um programa assim, que vai ser fácil, porque na verdade você está estudando, está fazendo um investimento, né? Certo. Então, mas não é um programa de 7 cabeças e difícil de fazer, né? E o que é mais interessante é que você tem que pensar o seguinte, como a FDU 95% dos estudantes são internacionais, assim que quando você começar as suas aulas, todo mundo que está ao seu redor vai estar no mesmo barco que você, né? Então você não vai se sentir, oh meu Deus, só eu que não sei. E o feedback que eu tenho dos estudantes brasileiros aqui na FDU é um feedback sempre muito bom. Ótimo. Né? Então, toda vez que eu vou para o Brasil, os professores vêm na minha sala para falar, por favor, traga-me mais brasileiros. Olha só. Isso é uma coisa que para mim é motivo de orgulho, na verdade, certeza. né? Porque a gente tem bons estudantes e brasileiro, ele vê o valor, né, do curso, né? Então, ele quer ter uma nota boa, quer ser bem sucedido aqui, isso faz parte, né, da vida, da nova vida dele. Eu até acho que esse é o perfil também dos alunos que estão indo pra cá, pro Canadá, porque como eles querem vir pra ter sucesso, então eles são muito empenhados, são bons alunos. A gente tem um feedback realmente de tudo, né? Você tem um feedback de professores, né, das universidades, e acontece nas escolas que a gente trabalha, o Brasil tem um feedback muito bom. E o aluno também, quando ele passa por aqui, a gente sempre encontra com alunos e faz vários eventos, e a gente também tem feedback muito positivo de como está sendo, né? Isso é importante. Porque isso é bem importante, né? Eu sempre falo sobre isso. Eles estão lá no Brasil, eles não sabem ainda o que está esperando por eles. Exato. E quando chegam aqui, você tem contato com todos os alunos que estão aqui, então você vê como está sendo. É claro que tem aquela parte, está difícil, tá puxado, mas é isso, né? Você está fazendo mestrado, não vai ser fácil, mas né? eles ficam, assim, super orgulhosos, né, que terminam. Por exemplo, eu tive um aluno agora, desculpa por favor, pode falar. Esse exemplo, que eu acho que é bem bacana. Faz de frente. Eu recebi 2 exemplos, assim, que assim, eu fiquei bem contente. Primeiro, que tinha um estudante nosso que ele estava querendo que a amiga dele viesse estudar aqui de todo jeito. Aí eu fiquei curiosa, falei assim, nossa, muito obrigado, né? Mas como que tá a sua vida agora, né? Porque é sempre bom a gente saber o que tá acontecendo com os estudantes, né? E ele falou assim, olha, Alessandra, pra falar a verdade, a minha vida tá muito boa, eu consegui uma super posição aqui no banco, na PC, I guess. E todas as pessoas que estavam na minha turma também estão super bem. E aí teve um outro, essa turma continua aqui no Canadá. E teve um outro que foi bem recente agora, lógico, eu não vou falar o nome dele, porque senão ele vai me matar. Mas assim, ele entrou essa semana na minha sala e falou assim, Alessandra, tô voltando pro Brasil. Aí eu falei assim, mas como assim ele tá voltando? Ele acabou de se formar. Ele falou assim, não, é porque assim que eu coloquei que eu fiz um mestrado aqui na FDU, porque fala, né, que é um mestrado válido no Canadá e nos Estados Unidos e tudo mais, o LinkedIn dele não parou de ter views. Olha só, gente. Isso daí foi bem legal. E ele recebeu uma super proposta no Brasil. Olha só. Né? Aí o que ele vai fazer? Ele vai dar um trial, né? Ele vai falar assim, então eu vou voltar, ver se eu me adapto lá, porque ainda ele tem um tempo, né, pra aplicar. Se der tudo certo, ele vai ficar lá, porque diz ele que foi uma proposta imperdível. Olha. E na pior das hipóteses ele volta, né, porque é sempre aquela coisa, né, a vida tem vai e volta, né. Claro, e tem mais opção, né. Eu conheço pessoas também, poucas pessoas que voltaram, geralmente é porque tiveram uma grande oportunidade, não só o Brasil, mas outros países também, né. Sim, claro. Que
tá indo para outro país, que ele teve uma oportunidade de trabalho depois que estudou aqui. Então, tem tantas opções, né? Que o Canadá é uma delas, e o bom é que ele tem a opção, ele pode aplicar, ele não tem que aplicar correndo, agora são 90 dias, ótimo, né? 90 dias. Ótimo, Então, muito interessante. Ai, que bom, eu gosto de... a última pergunta era isso, sobre história de alunos, porque eu adoro saber... pra gente saber Mello e para alunos também que estão vindo, pessoas que estão pensando, porque o objetivo principal é estudar, claro, né? Vim pra cá pra dar um upgrade no meu currículo, vim pra cá porque eu quero futuramente migrar, quero ingressar no mercado de trabalho. E qual é o resultado disso tudo, né? Qual vai ser o depois, né? E você é perfeita pra falar, porque você tá aqui, tá acompanhando pessoas que já estão eu acho importante, né? Eu acho importante, até porque assim, o nível de estudante que eu recebo aqui de brasileiro é um nível muito bom, assim, né? São pessoas que elas já vêm com uma certa educação no Brasil, muitas delas já têm pós-graduação. Sim, algumas aqui que estão, né? As alunos estão... Né? Já tem tudo no Brasil, mais uma pós. Sim. Então, é legal saber que o Master aqui vai adicionar, eles acham que tá adicionando alguma coisa no currículo delas. E outra coisa, você nunca sabe como vai estar, né? Então pode ser, é bom você ter essa escolha, né? De falar assim, não, eu quero voltar, ou eu quero ficar. Então isso daí eu acho que é a coisa mais valiosa, né? Que o estudante pode ter, né? Opções, né? Eu pelo menos... Com certeza, e ficando aqui, ou voltando, ou indo para outro país, ele tá levando algo muito grandioso no currículo dele. Exato. Né? Então vai ser bem importante. Aliás, essas foram as minhas perguntas, que eu acho que as principais, sobre os programas, sobre os benefícios, que é uma dúvida que todo mundo tem, por isso que eu achei que era importante se encontrar. É um programa de mestrado, como a Olha falou, é algo que vai realmente valorizar muito um currículo, principalmente para os nossos alunos, que tem muitos alunos que já têm a pós-graduação, então é algo a mais. E uma coisa que a gente não falou, mas eu vou falar sobre agora, a localização da FTU, porque eu acho excelente, a gente não falou sobre isso, que além das vantagens que a gente estava conversando aqui, fica aqui no coração de Vancouver, né? Sim, então, a FTU é super bem localizada, a gente está assim, bem no coração de Vancouver, a gente está no bairro de Eltown, então assim, quando vocês puderem dar uma pesquisada, mas assim, tem muito business around, né? Então tem muita coisa de negócios aqui, é um bairro super charmoso, né? Em Downtown a gente está entre duas estações de Skytrain, né? Que é tipo o metrô daqui, né? Ponto de ônibus na porta. O segundo campus também vai ser com a vista magnífica. O segundo campus vai ser bem pertinho daqui também. Então, assim, é tudo para ajudar o aluno a se locomover da melhor maneira possível. E a gente não tem intenção de sair daqui, né? Então a gente vai... E até para o aluno, quando ele começa a trabalhar, ele tá próximo, né? As empresas estão aqui perto, a gente está aqui, né? Próximo da downtown, próximo quando não tá fazendo estágio, está trabalhando. E, enfim, é fácil localização. E o campus é uma graça. O campus é todo moderninho. A primeira vez que eu vim aqui, eu lembro disso, a gente fez o tour. Verdade. É uma graça, bem moderno, as salas, né? Então, assim, é uma instituição com vários pontos positivos. Para quem não conhece ainda, hoje a gente vai saber um pouquinho mais. Então tá, gente. Então, aliás, muitíssimo obrigada. Obrigada a vocês por virem. Sempre bom, espero vocês por aqui. Vamos voltar outras vezes e espero que vocês tenham gostado. E até a próxima, gente. Um abração. Até mais. Tchau. Obrigada.